Olá, boa noite para você. Essa edição do NSC Notícias começa falando da baixa procura por vacinas infantis na Serra. E não só pelos imunizantes contra a Covid, mas por todos do calendário nacional de vacinação. O medo e o choro são comuns nessa hora. A Valentina teve que fechar os olhos e confiar no Papai Helder. É para segurança, é para não propagar o vírus aí que está tomando conta, levando muitas pessoas, então é necessário. Em Lages, na Serra Catarinense, as aulas municipais 100% presenciais começam nos próximos dias. E esse foi um dos motivos para que a Ana fosse imunizada. E eles indo agora para a escola, né, novamente, as aulas presenciais, é uma segurança, né? Como a gente já foi vacinado, né, a gente também quer que eles estejam protegidos. Mas nem todos pensam assim. A Secretaria de Saúde de Lages tem realizado ações de conscientização para os pais imunizarem os filhos. Neste momento, 14.800 crianças estão aptas a receberem o imunizante. De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Lages, apenas 25% das crianças que podem receber a vacina contra a Covid-19 já foram imunizadas. Para a Prefeitura, esse é um número bem abaixo do esperado até o momento. Não representa um quarto de todo mundo que deveria ser vacinado ainda. E a gente baixou a faixa etária para poder dar velocidade para aquelas pessoas que realmente querem vacina. E a baixa demanda tem preocupado a Secretaria de Saúde, porque além da vacina contra a Covid, os imunizantes do calendário nacional de vacinação também estão com poucas adesões. Crianças que estão aí circulando, convivendo no meio da comunidade, que não têm o calendário vacinal completo para se proteger de todas as doenças que são preventivas, né? A Nathalie trouxe a filha de apenas 4 meses e já garantiu os imunizantes. A gente não vacina a criança, ela pode ter alguma limitação, né? Então é muito importante. De fato, aquele medinho de agulhas acaba passando logo. Tem gente que comemora quando percebe que nem doeu e que foi rapidinho. E eu não tenho muito medo do Covid agora. Estou vacinada a primeira dose, eu já estou protegida, estou feliz. E falando em vacina, amanhã, domingo, tem cidades do estado aplicando doses contra a Covid-19 em vários públicos. No NSC Total você encontra todas as informações. Vamos agora atualizar a situação da pandemia em Santa Catarina. Você acompanha comigo na tela. O estado teve uma leve piora em relação ao mapa de risco divulgado hoje pelo governo estadual. São 16 regiões no risco alto, uma a mais do que na semana passada, e uma região no risco moderado. Em relação à evolução dos casos ativos, são 65.980 pessoas com a Covid e transmitindo a doença neste momento. Nas últimas 24 horas, foram mais 8.441 casos registrados. Joinville está em primeiro lugar, depois vem Florianópolis e Chapecó. E foram 32 mortes também. Na segunda-feira, cerca de 500 mil alunos voltarão às aulas 100% presenciais nas quase 6 mil escolas estaduais de Santa Catarina. Entre as regras a serem seguidas para um retorno seguro estão o uso de máscaras em todos os espaços da escola e do álcool em gel, que também deverá estar disponível em todos os ambientes. Quanto ao distanciamento social, ele não é obrigatório dentro das salas, apenas nos espaços reservados para alimentação, mas as portas e janelas devem ficar abertas e os ventiladores ligados para garantir a circulação do ar. Mais entidades catarinenses se manifestaram oficialmente essa semana contra a aprovação do fundo eleitoral pelo governo federal. É esse fundo que define os recursos que serão distribuídos entre os partidos para serem utilizados nas eleições. A Associação Empresarial de Joinville foi mais uma entidade a protocolar pedido de ingresso na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o aumento do fundo eleitoral. A ação foi ajuizada pelo Partido Novo no final de dezembro. A entidade agora participa na condição de terceiro, ou seja, pode contribuir e se posicionar sobre as questões em discussão. Este fundo eleitoral bilionário frustra as expectativas do setor produtivo e da sociedade. Enfrentamos graves problemas em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas que deveriam ser priorizadas pelos recursos federais.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o fundo eleitoral de 2022 com um valor de 4,9 bilhões de reais, recursos que serão distribuídos entre os partidos para serem utilizados nas eleições. O montante é mais que o dobro dos cerca de 2 bilhões investidos nas últimas 2 eleições. Bolsonaro também manteve no orçamento as emendas de relator, que permitem o chamado orçamento secreto, instrumento pelo qual o executivo destina verbas a pedido de parlamentares sem que eles sejam identificados. Ao STF, o Partido Novo argumenta que deve ser mantido o valor de 2,1 bilhões, inicialmente proposto pelo governo ao Congresso, e que a proposta de valores do chamado fundão não apresenta fonte de recursos para custear a despesa bilionária prevista, o que é inconstitucional. Na semana passada, a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, também já havia ingressado como parte interessada na ação junto ao STF. E esta semana fizeram o mesmo a ACIF, Associação Empresarial de Florianópolis, e a FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Por enquanto, não há uma data para que o STF julgue a ação. Que nesse momento, esses recursos poderiam ser aplicados em outros segmentos, como saúde, segurança, infraestrutura, e reforçar as verbas para esses segmentos. Depois do intervalo, um avião de pequeno porte caiu no Vale do Itajaí. E os detalhes da abertura da 5ª rodada do Campeonato Catarinense. Até já! Um avião agrícola caiu na manhã de hoje no Vale do Itajaí. Na aeronave estava apenas o piloto, que felizmente se salvou. A repórter Chara Alencar tem todas as informações para a gente. Marina, esse piloto estava sozinho na aeronave de pequeno porte que caiu no meio de uma plantação de bananas no município de Luiz Alves. Os bombeiros disseram que quando chegaram ao local, o piloto já havia sido socorrido por pessoas que estavam nas proximidades e levado à emergência do Hospital Marieta, em Itajaí. Uma funcionária da emergência do pronto atendimento confirmou à nossa equipe que o piloto foi atendido, passou por exames como o de tomografia e já foi liberado. Ela ainda disse que ele saiu andando do hospital. Chara Alencar para o NSC Notícias. Agora o futebol. Na 5ª rodada do Catarinense estão jogando neste momento Chapecoense e Brusque. A partida na Arena Condá começou às 7 horas e o placar do primeiro tempo é de 0-0. A rodada foi aberta hoje à tarde. Na ressacada, o Avaí perdeu para o Próspera por 1-0. Marcelo Siqueira tem todos os detalhes da partida para a gente. O Avaí teve muita dificuldade diante de um Próspera que chegou aqui a ressacada com cartão de visita de ter derrubado até então a líder Chapecoense na rodada passada. Pois é, o Próspera conseguiu derrubar mais um grande do futebol catarinense. E essa história começou assim. Aos 9 minutos, o Avaí tentou ensaiar uma pressão. Aos 18, colocou a bola no travessão. Mas quem marcou no primeiro tempo foi o Próspera. Aos 24 minutos, o Douglas saiu do gol. Chegou a tocar nela. Preferiu depois voltar para o gol. O alemão não conseguiu tirar e Ramon, por cima, colocou a bola na rede. Daí aos 36, Paulo Baia chutou colocado, o Igor fez excelente defesa. E olha só que curioso, aos 38, o Pedrinho descobre Gabriel livre na direita. Ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo, deixou o terceiro na saudade e fez um golaço. Mas vamos voltar ao lance aí, ó. O Gabriel ajeitou com a mão. Gol irregular. Seria o 2-0 para o Próspera. O Avaí esbarrava no bom goleiro Igor. Esse lance foi aos 42. Aos 45, o Rômulo tentou de cabeça. No segundo tempo, o Avaí foi todo à frente com o Diego Matos, acertando a rede do lado de fora. Depois com o Rômulo buscando o cantinho. E o Bruno Silva nesse chute fraco. Esse lance foi a senha do torcedor gritar fora Claudinei. E esse grito ecoou em todo o estádio aqui da ressacada. Enfim, o Próspera chegou à 2ª vitória seguida no campeonato e essa foi a 2ª derrota do Avaí nesse estadual. Marcelo Siqueira para o NSC Notícias. E olha, amanhã mais 4 jogos fecham a rodada. Alguns times já estão ficando preocupados com a tabela da classificação do campeonato. Já chegou a hora das frases motivacionais do Campeonato Catarinense. Eu costumo dizer que na vida 10% é o que acontece com você
e 90% é como você reage ao que acontece. E olha que essa fala veio depois da primeira derrota do Camboriú. Agora imagina como tá o técnico Matheus Costa, do Barra, que ainda não venceu e tá na lanterna do estadual. É um momento de falar muito pouco, trabalhar muito mais do que estamos trabalhando, porque só nós que nos encontramos nessa situação temos condições de sair dessa situação. Depois dessa rodada, a primeira fase do Campeonato Catarinense chega na sua metade final. Então quem ainda não engrenou tem que deixar as desculpas para trás. Abrem o domingo Marcílio Dias e Joinville no Gigantão das Avenidas em Itajaí, às 4 da tarde. O Jack precisa urgente da vitória para sair da zona de rebaixamento. No mesmo horário, o Hercílio Luz busca a liderança contra um Figueira que venceu a primeira na última rodada. É uma competição difícil e curta, então a gente tem que aproveitar aí agora os próximos jogos para a gente estar sempre ali na zona de classificação, né? E à noite, o Juventus e o Barra jogam no João Marcato. As duas equipes ainda não venceram. No Augusto Bauer, em Brusque, o Camboriú recebe o Concórdia. Duelo de dois times da parte de cima da tabela. Passa rápido, cada vez menos os erros são aceitáveis. Quem quer a classificação para a segunda fase do estadual vai ter que começar a vencer agora. E olha só, hoje tem estreia aqui no NSC Notícias. A Bárbara, que já está aqui no estúdio, vai ficar responsável pela previsão do tempo no nosso telejornal. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite também, pessoal. Olha, depois do calorão previsto, né, a chuva veio e chegou sim para todo mundo. Algumas cidades, inclusive, com registro de chuva mais forte agora no fim da tarde. Caso de Jacinto Machado, Uruçanga e Sombrio, na região sul. O que a gente já tinha previsto, até por causa da combinação da frente fria e temperaturas altas na faixa litorânea. E essa instabilidade continua para amanhã, mas é mais no período da manhã, tá, pessoal? A gente ainda vai ver muitas nuvens e condição de chuva em todas as regiões, especialmente lá no norte. Mas a frente fria que trouxe essa virada no tempo já começa a ensaiar a despedida do nosso estado. Ao longo do domingo, o tempo começa a firmar para valer, iniciando aqui, ó, pelas áreas do oeste. Por isso que essa região pode ter até predomínio de sol. Mas esse cenário é mais para frente, tá? Principalmente ali a partir do meio da manhã. Falando da temperatura, vai ser um domingo mais tranquilo, viu? Ameno para quase todo mundo. Boa parte fica ali entre 24 a 28 graus, não passa muito disso. Mas no norte e no sul, aí faz calor de novo, parecido com hoje, Marina, acima dos 30 graus. Então é assim, né, Bárbara? Amanhã nossa folga, pode chover. E aí na segunda, quando a gente volta para a TV? É a brincadeira de São Pedro, né? Ele gosta de trollar a gente. Olha, vamos ter sol sim e algumas nuvens no caso do extremo oeste até o sul. Mesma coisa no litoral também. O pessoal do norte, do Planalto Norte, que podem ainda encarar uma chuvinha passageira no começo do dia, mas pouca coisa, tá? Nada fora do normal, Marina. Obrigada, querida. Bem-vinda de novo. E olha, o Museu Entomológico Fritz Plaumann, em Ceará, é considerado referência internacional para o estudo de insetos. E a principal atração do local são as borboletas. Inaugurado em 1988, o museu, que homenageia o entomólogo e botânico alemão Fritz Plaumann, conta com uma exposição permanente de livros, medalhas, ferramentas de trabalho e cartas que o estudioso de insetos recebeu de outros pesquisadores. Há ainda uma sala de vídeo, onde é exibido um filme sobre a vida dele. Em outubro de 1924, os Plaumann embarcaram no navio Madeira em direção à América do Sul. O jovem Fritz Plaumann já tinha 22 anos. O local também abriga a coleção de mais de 80 mil exemplares de cerca de 17 mil insetos, como gafanhotos, louva-a-Deus, vespas, cigarras, abelhas e, claro, as borboletas, que são símbolo do museu. Foram 1.500 espécies descobertas por ele e 150 que recebem o nome dele. O museu é considerado referência internacional no estudo de insetos graças ao trabalho de Fritz Plaumann, pesquisador autodidata que dedicou mais de 70 anos de sua vida à coleta e análise de dezenas de espécies de insetos. Para preservar a integridade dos insetos, eles ficam guardados nessas gavetas que têm dupla proteção. Disso, o ambiente aqui é totalmente desumidificado.
Até a iluminação é controlada. As salas sempre ficam fechadas e sem luz, né? A gente só liga as luzes quando tem visitas. E mesmo quando tem os visitantes que podem tirar fotos, a gente pede para não usar o flash, para não danificar também, né? Há poucos dias, foi concluída uma reforma na pintura e no teto do museu. Investimento de cerca de R$100 mil, feito em parceria pelo Poder Público Municipal e o Governo do Estado. Tudo para valorizar ainda mais o local, que atrai visitantes de Santa Catarina e de outros estados. A gente aqui sentiu assim aquela volta à nossa infância e que podia perceber a quantidade de insetos de várias espécies que a gente encontrou aqui no museu. O museu fica no distrito de Nova Teutônia, a 15 quilômetros do centro de Ceará. E informações sobre a visitação no telefone que aparece aí na sua tela. A seguir, a cidade mais alemã do Brasil se prepara para receber a Páscoa e os 123 anos de um dos mais famosos símbolos da capital catarinense. A cidade mais alemã do Brasil se prepara para receber a Páscoa. A partir do dia 17 deste mês, começa em Pomerode a edição 2022 da Osterfest. Esses ovos vão se juntar e formar a Osterbaum. Considerada pelo Livro dos Recordes como a maior árvore de casquinhas naturais do mundo. E essa conquista só é possível com a união da comunidade. Um liga pro outro, vem, vamos ajudar, a gente vem e vai vir mais, com certeza a gente vai ligar para mais gente, porque são 10 mil, né? A montagem dessas guirlandas leva tempo e o processo é exato. São sempre 6 casquinhas e nenhuma pode ficar virada para cima. Mas por quê? Quando tá penduradinho lá na árvore, né? Daí quando chove não enche de água. E se há tantos protocolos assim para árvore de ovos em tamanho natural, pensa a montagem desse cidadão aí. Ela já começou. A estrutura vai ter 15 metros e 2 centímetros, mas ela começou bem menor, a ponto de caber assim, ó, na palma da mão. Esse ovo gigante é uma réplica dessa estrutura menor, de 17 centímetros, feita em madeira maciça por 3 artistas plásticos aqui da região, que decidiram trazer para a Páscoa de Pomerode mais cores. Ele foi desenvolvido com a técnica do Bauer-Malerei, consiste na pincelada dupla. Geralmente é uma tinta escura e uma clara. E daí, numa pincelada só que a gente faz o movimento, não pode retocar, é pincelada única. Surgiu na Alemanha entre os camponeses, restaurando móveis, enfeitando as casas, e se espalhou pela Europa e veio parar aqui em Pomerode também, né? O trabalho de ampliação desse ovinho para o ovão é feita por uma equipe de 7 pessoas, capitaneadas pelo João. Por enquanto, o ovo ainda está assim, dividido em 4. Mas depois... A partir do momento que estão pintadas as partes separadas, nós juntamos depois com um guindaste, montamos uma em cima da outra para formar a estrutura completa. Tem toda uma mão de obra, né? Mas o resultado é gratificante. É o que a população e os visitantes esperam, afinal, a festa não acontece desde 2020. Ano passado, a pandemia impediu a realização do evento, que desta vez volta com protocolos sanitários. Para entrar no evento é necessário ter o comprovante de vacinação, em dia, né? Ou a negativa do exame, né? Tem que comprovar um desses 2 requisitos básicos para entrar no evento, assim como também só vai entrar no evento com máscaras, né? Para evitar aglomerações, a organização também esticou a festa, que de 5 passou para 9 semanas de duração. Mas o Centro Cultural da cidade só deve receber 30% da capacidade de público, o que dá em torno de 4 mil pessoas por dia. Hoje, o Mercado Público de Florianópolis completa 123 anos. Um ponto de encontro na ilha carregado de história. O artesanato, que costuma ficar nos boxes, hoje ganhou espaço ao ar livre. A tarrafa, elaborada com paciência, ponto a ponto. E a renda de bilro, uma tradição da ilha
geralmente feita por mulheres. O Dinho se apaixonou 30 anos atrás e resolveu aprender. Isso era um serviço de mulher específico, né? Mas a mulher podia fazer rede. E eu falei, tá, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou querer aprender a fazer rede, eu vou aprender a fazer renda. Eu era do contra, né? E para quebrar esse tabu, né? Aqui eu sempre digo que aqui é a minha primeira casa, porque a segunda a gente só vai para dormir, né? Então sai de manhã, só chega à noite. Então aqui, e o mercado público é maravilhoso, né? Isso é a nossa história, nosso pedacinho. Quem vem em Floripa não vê o mercado público, vai em Roma e não vê o Papa, né? E para um patrimônio que é peça-chave da cultura e da história da cidade, a celebração do aniversário é assim. Ele é uma das primeiras edificações aqui da ilha de Santa Catarina. Ele antecede até a data de comemoração, 123 anos, quando ainda não existia edificação. E traz toda uma simbologia local da nossa identidade, da nossa história, da nossa memória. As nossas memórias afetivas, elas se remetem muito ao mercado público. O que começou como um comércio de rua, com as barracas à beira-mar, passou por expansões e reformas ao longo das décadas. Um dos episódios mais tristes da história do mercado público foi em 2005, quando um incêndio destruiu a ala norte. A última reforma foi finalizada em 2015, mas ele continua com todas as características da fundação. Para conhecer um pouco da cultura de Florianópolis, é só dar um pulinho aqui no mercado público. Ele já mudou muito nesses 123 anos. E se pudesse falar, teria tanta história para contar. É palco das referências e das personalidades da ilha de Santa Catarina. Como a gente está vendo aqui, né, através dos bonecos do Berbigão do Boca. Aqui nós temos o Aldírio Simões, nós temos o Luiz Henrique Rosa, nós temos a Negatide, temos o Zininho e tantos outros personagens, né, que fizeram parte da história da ilha, uma relação muito forte com o nosso mercado público. Uma boa noite para você e até amanhã, bem cedinho, no Nossa Santa Catarina. Nossa SC faz como ninguém faz.